Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que você estiver assistindo esse vídeo. Eu sou o professor Ramiro, professor de filosofia, e nós vamos hoje ter uma breve aula bastante interessante e importante para a filosofia, que é sobre mitologia e filosofia. Nós vamos ver a diferença entre as duas, as características de cada uma. E para começar esta aula, eu gostaria de colocar esta música para abrir o espírito à filosofia. Grande Raul Seixas. E é com esta parte desta música, dessa canção, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, que eu quero começar nossa aula falando do mito. Professor, por que esta música? Porque esta música ela traz características próprias do mito. Ora, como é possível alguém nascer há 10 mil anos atrás e ainda estar vivo? Isso é uma característica desta música que eu quero trazer para o mito. O mito é uma narrativa tradicional de uma história, de uma narrativa tradicional com o objetivo de explicar a origem das coisas, certo? Essa é a grande característica do mito, uma narrativa tradicional, uma história tradicional que tem o objetivo de explicar a origem das coisas, do mundo, da natureza. Mais uma característica do mito, que seria o quê? O mito é considerado uma história sagrada, certo? Uma história sagrada. E por isso, ela sendo sagrada, ela não é questionável. É algo inquestionável, aquela história, aquela narração. Outra característica do mito, o mito ele é fantástico, imaginário. Ele traz elementos fantásticos, imaginários na história, E mais uma característica do mito seria a questão do sobrenatural. Toda a mitologia, ela é baseada sobrenaturalmente, de algo, coisas grandiosas, fantásticas, A mitologia grega, por exemplo, Zeus, o deus do céu, dos raios, Poseidon, o deus das águas, Afrodite, a deusa do amor, ou seja, são elementos sobrenaturais, de mito, de coisas inquestionáveis, mas que tentam explicar a origem do mundo, das coisas, Por exemplo, Zeus, quem é que envia os raios? Zeus, isso para os gregos. Essa é um lápis aí das características do mito, ok? Daí a gente vai passar para a passagem do mito para a filosofia, propriamente dito. A filosofia ela surge na Grécia, ela tem seu nascimento na Grécia, pois a Grécia ela tinha grandes características e grandes potências para que a filosofia se desenvolvesse. Uma delas aí, a própria divisão, a própria estrutura da cidade grega, as polis, as cidades-estado gregas, elas tinham um ambiente propício para a filosofia. A democracia já existia na Grécia, o diálogo entre os cidadãos já existia, ou seja, a Grécia ela tinha todo o ambiente para que a filosofia surgisse. Uma característica da filosofia seria o quê? Justamente diferente do mito,
a filosofia é o lugar da questão, a filosofia é o lugar onde se investiga, onde se busca, onde a gente explica a origem das coisas, não com coisas sobrenaturais, mas com aquilo que a gente conhece aqui na natureza, com aquilo que a gente observa, com aquilo que a gente pode experimentar, vamos dizer assim. E a filosofia é esse o lugar da razão teórica, da razão elaborada, né? Não é mais os deuses que enviam os raios, mas existe uma explicação científica, filosófica para aquilo. Ou seja, a filosofia é o lugar da investigação, o lugar da questão, né? Olha só, isso aqui é muito interessante. O dinheiro, isso aqui é uma questão muito filosófica, muito grandiosa. A gente consegue, o surgimento da filosofia tem a ver com a questão do dinheiro também. A gente consegue dar valor específico a um pedaço de papel e a gente consegue dar valor a isso, né? Então a filosofia nasce ali na Grécia com essa grandiosidade, com essas características da razão, do estudo, da razão teórica, da busca de compreender as coisas. E aí, diferente do mito, né, os filósofos já explicavam o mundo a partir de coisas naturais, né? E aí a gente tem o exemplo de Tales de Mileto, que explicava a origem do mundo, né, pelas suas observações. Ele dizia que a origem do mundo veria pela água, né, porque todos os seres humanos e toda a natureza, ela precisa essencialmente de água, né? Ou seja, diferente do mito, né, que não é uma história imaginária ou fantástica, mas é algo concreto, tá certo? E aí a gente vê que a nossa sociedade ocidental escolheu por caminho a ser trilhado o caminho da filosofia, que é o que a gente tem hoje, né? Então eu espero ter demonstrado a diferença entre mito e filosofia. Eu indico para a leitura dessas questões aí, eu indico o livro do Giovanni Reale, certo? Que é História da Filosofia, volume 1. Você tem aí essas explicações melhor. Eu indico o documentário Filosofia e Mitologia, no canal do YouTube Altas Definições, tá certo? E um filme para narrar bem essa questão da mitologia, você assistir o Fúria de Titãs, que retrata bem essa questão da mitologia. Então eu espero ter contribuído aí de qualquer modo, espero que a gente abra sempre o espírito à filosofia. Um grande abraço e até mais.